Graças a Deus, irmão, aqui eu dividi para ficar em 2 vídeos, né, para os irmãos compreender melhor essa linha escatológica, né, aqui no tempo ali no Egito, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então nós vemos que aqui era algo que estava estabelecido por Deus. E nós vemos que Deus, ele apressa em cumprir essas coisas. Então Deus é o executor de todos os seus planos. Então nós podemos observar que disso vieram a fome, as farturas, mas no tempo da fome Deus protegeu. Então nós vemos que Deus ele usou ali o seu servo nesse tempo. Então isso não anula também a responsabilidade das pessoas que causam todas essas coisas, né? Então no caso de terremoto, furacões, não há responsabilidade humana por ser algo da natureza. Mas no caso desse vírus, existe gente responsável, sim. Existe um regime comunista, sim. É um regime fechado para chegar aonde chegou. Mas isso não anula o que Deus determinou para acontecer. Tudo está na palavra de Deus. Então nós vemos que as pessoas aqui, elas são usadas por Deus para executar o seu plano. Não temos como nós fugir disso e escapar dessa realidade. Nós somos criados para a execução dos planos de Deus. E tudo terá o seu cumprimento no tempo certo. Então, se Deus planejou essas coisas, nós temos que acreditar que por trás dessas coisas existe o quê? Uma mente santa, existe uma mente inteligente, uma mente sábia, uma mente justa. Existe um plano que é bom, proveitoso, e Deus tem os seus propósitos que Ele quer atingir ou já atingiu e nós não sabemos. Mas tudo isso aqui é os planos de Deus. Nós, como servo de Deus, nós temos que aquietar os nossos corações e pedir a Deus sabedoria nesse tempo. Nós somos criados por Deus e nada está surpreendendo Deus nesse momento. Mas Deus, né? Deus, ele tem o seu alvo santo e perfeito, né? O seu alvo santo e perfeito e justo. E nós sabemos que esse alvo ele é grande e ele tem os seus objetivos, né? E ele vai alcançar os seus objetivos. E ele há de alcançar esse alvo, talvez esse alvo seja na nossa vida, né? Seja na vida de alguém em particular, ou na vida da igreja em conjunto. Como será esses planos de Deus? Nós não sabemos, mas ele terá o seu cumprimento. Então, ou na vida de muitos incrédulos que serão alcançados pela graça de Deus, nós não sabemos, irmão. Porque nós não podemos compreender os planos de Deus. Nós podemos compreender a vontade de Deus para nossas vidas. Essa nós compreendemos, mas os planos dele não. Ele vai se desenrolando. E aquele que tem compromisso de ler a Bíblia, ele vai enxergar essas coisas, né? Então Deus tem um plano, mas nós temos que entender que nós temos que ter a convicção que essa enfermidade, Deus ele já determinou para atingir os seus propósitos. Deus tem um propósito nessas coisas, e isso deve apaziguar nossos corações, porque todas essas coisas têm um começo e tem um fim. Tem uma data para começar e uma data para terminar. Mas a grande tribulação, ela tem um começo e também tem um fim, que virá acontecer. Ela vai acontecer. É um tempo chamado tempo da ira de Deus, que é derramado sobre a terra. Ela vai ter o seu cumprimento. E nós não temos como refrear isso. Nós não temos como refrear essas coisas. Nós temos que orar a Deus com o coração sábio, dizer, Senhor, cumpre as tuas palavras, e Deus irá de cumprir, independente que nós pedimos ou não. Mas nós olhamos para a grande tribulação, vai acontecer? Vai. Então, Deus planejou e vai executar. Então, Deus nos dará força através da oração, e Ele é soberano, e Ele rege sobre tudo e sobre todas as coisas. Que nós temos que fazer é dizer, Senhor, me dê força, me dê graça e me fortalece para suportar esse tempo mau, que é um tempo de cumprimento da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que Ele dê uma noite em paz, uma noite
tranquila na presença do Espírito Santo e tenha a plena convicção, meus amados irmãos, que nós não podemos mudar essas coisas. Nós temos que orar: Senhor, salva os teus filhos, aquele que o Senhor quer salvar, e nos dê uns planos nesse tempo, nos dê uma estratégia para que nós possamos ganhar essas pessoas para o teu reino. Essa tem que ser a oração do crente em Cristo Jesus nesse tempo. E a paz do Senhor Jesus para todos amados em Cristo Jesus.